Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, todo mundo bem, na paz? Eu tenho uma palavra para o teu coração que vai abençoar muito a sua vida nesse dia, que está lá em Gênesis capítulo 37, o versículo é o de número 23, que diz assim: E acontecia que, chegando José aos seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, e a túnica era de várias coisas que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Preste atenção nisso aqui. José chega diante do campo, os irmãos estão de longe já avistando José e tem um interesse de lançar José dentro de uma cova. Porém, antes de José cair no buraco, a Bíblia vai dizer que vai ser retirado a túnica de José. Então os irmãos tiram a túnica de José para em seguida lançá-lo dentro da cova. Isso aqui é muito interessante, porque isso mostra aonde estava a raiva, o sentimento de revolta no coração dos irmãos de José. Observe que a revolta não era simplesmente pelo fato da vida de José, da existência de José. Havia uma revolta com a circunstância que estava proporcionando a José. O fato de José ser mais querido pelo seu pai, o fato de José ser mais honrado pelo seu pai. Então as circunstâncias que estão ao redor de José está gerando inveja, intriga e revolta no coração dos irmãos. De maneira que os irmãos de José vão lançar dentro de uma cova. Só que antes de colocar José dentro de uma cova, a intenção dos irmãos é tirarem a sua túnica. Guarda isso que Deus quer falar no seu coração. Você percebe que a inveja, ela já vinha crescendo desde o momento que José começou a contar os seus sonhos. Só que ela se intensificou de maneira maior a partir do momento que José recebeu uma túnica. José está sendo lançado na cova. E um dos motivos dele ser lançado dentro desse buraco é por causa da túnica que o pai deu para ele. José não pediu a túnica. Não foi José que pediu para Jacó e disse: Jacó, pai, me dá uma túnica de várias cores. Ele não pediu ao pai uma túnica. Ele não desejou ser diferente no meio dos seus irmãos. Ele não pediu ao pai um presente que o qualificasse de maneira especial entre os seus irmãos. José não pediu nada disso. Jacó que olhou para ele e sentiu no coração o desejo de lhe dar uma túnica, que não é qualquer tipo de túnica. A Bíblia faz questão de caracterizar o tipo de túnica que está dando para José. O Jacó está entregando para José uma túnica de várias cores. Uma túnica que poderia trazer um significado tão importante quanto uma túnica de um sacerdote que usava nesse período. Era algo caro, era algo especial. José, ele é reflexo do amor do coração do pai. Jacó ama tanto José que resolve dar para ele uma túnica. A túnica, ela revela o sentimento que o pai tem por José. Jacó ama tanto José que ele vai dar para José, o seu filho, uma túnica. Essa túnica, ela é reflexo do sentimento que o pai tem por José. Entende? O pai resolveu dar a túnica. Não foi pedido de José receber a túnica. Não foi vontade de José querer a túnica. Ele não pediu a Deus a túnica. Ele não pediu ao pai que fizesse uma túnica de várias cores. O pai, que por amar tanto, resolveu dar a túnica. E por causa dessa túnica, ele vai pagar um alto preço. Por causa dessa túnica, ele vai sofrer as consequências de uma geração que tem inveja dele, que se revolta contra ele, que não suporta o fato dele ser escolhido pelo pai. Às vezes a maior revolta é por causa da túnica que o pai deu. Ele não pediu a túnica, não foi desejo dele querer a túnica, mas o pai resolveu dar. E só porque o pai resolveu prestigiar, os irmãos foram tomados por um sentimento de revolta, de inveja, de inquietação. Não foi você que pediu a túnica.
Não foi vontade sua ter a túnica. Você nunca quis túnica alguma, muito menos uma túnica de várias cores. Pelo contrário, você tentou fugir do teu chamado várias vezes. Só que o Pai resolveu te dar uma túnica. E por causa do amor que esse Pai sente por você, você está sofrendo a inveja, a perseguição daqueles que não possuem a túnica que o Pai te deu. Porque o Pai pode amar todos por igual. Só que tem alguém que o Pai resolve dar uma túnica, e a túnica faz você ser diferente no meio dos seus irmãos. É por causa da túnica que ele vai ser lançado na cova. É por causa da túnica que haverá um sentimento de inquietação no coração dos irmãos. Tudo isso porque o Pai resolveu dar uma túnica. Você não pediu nada disso, você fugiu, e mesmo assim o Pai resolveu te prestigiar. Por quê, pastor? Porque Ele te ama. Porque Ele tem um amor por você. E Ele quer colocar para fora aquilo que Ele sente. E como reflexo daquilo que Ele ama, como reflexo daquilo que Ele sente, Ele te dá uma túnica. Ele te dá uma túnica para mostrar que Ele te ama. Ele te dá uma túnica para mostrar para você que você é especial. Ele te dá uma túnica para mostrar o sentimento que Ele sente por você. Ele ama a todos por igual. Só que Ele deu uma túnica para você, para mostrar que o chamado que Ele tem na sua vida é específico. Para mostrar para você que o que Ele tem na sua vida é diferente dos outros irmãos. Portanto, a túnica não revela que o Pai ama muito mais a você, ou que Ele tem um sentimento muito maior por você, mas revela que o teu tipo de vocação, o teu ministério, a sua chamada, vai ser diferente dos seus irmãos. E por causa da chamada que Ele te deu, algumas pessoas não vão entender o ministério que Ele colocou em suas mãos e de alguma forma vão tentar te atingir, vão tentar te atacar, vão tentar te colocar dentro de uma cova. Se você tiver sensibilidade no texto, você vai perceber que havia uma inveja no coração dos irmãos em relação a José. É claro que havia também, por causa do sentimento que Jacó dava a José, por causa também da maneira como José se posicionava. Você percebia que José, quando contava os seus sonhos, os irmãos ficavam com raiva. Os irmãos não suportavam mais José. Só que a túnica, ela foi o pingo, a túnica foi o fundo do poço, aonde eles já não estavam mais suportando a vida de José. É por causa da túnica que José vai ser lançado na cova. Não é só a túnica, só que a túnica vai ser o extremo, que vai fazer com que os irmãos de José reajam e o lance dentro de uma cova. Você percebe tanto que havia uma raiva em relação ao objeto de presente que José havia ganhado do pai, que antes de José ser lançado na cova, os irmãos de José vão segurar a túnica, vão pegar a túnica, vão ficar com a túnica. Guarda isso, por favor. Às vezes as pessoas não conseguem ter o que você tem, não conseguem ser o que você é. E por não conseguir ter aquilo que você tem e não conseguir ser aquilo que você é, tentam de arrancar de você daquilo que você tem e da pior maneira possível, tentando te jogar em um buraco, tentando te humilhar, te atacar, tentando criar situações para difamar você, simplesmente por causa do fato de você carregar uma túnica. Agora entenda, jogaram José dentro de uma cova, mas não conseguiram ficar com a túnica de José. E não ficaram com a túnica de José porque a medida da túnica era para José. O que cabia em José não caberia nos outros irmãos. O que deu para José não daria para os seus outros irmãos. A gente precisa entender isso. Por quê? Porque aquilo que dá em você não dá mais em ninguém. Aquilo que serve para você é somente para você. Eu não posso querer ter a túnica que você tem, porque aquilo que Deus te deu tem uma identidade, tem uma originalidade. É único, é exclusivo. Só que os irmãos de José não entendiam isso. Lançaram ele na cova, achando que iam ficar com o lugar de José, achando que iam ficar com o coração, o sentimento no coração do pai, que o pai havia por José. Só que nada disso.
nada substituiria a vida de José no coração de Jacó. Por quê? Porque José era único. A túnica que ele recebeu era única. Pegaram a túnica, mas a túnica não serviu para mais nada. Só cabe em José. Não cabe mais em ninguém. O que Deus deu a José não cabe nos seus outros irmãos. Só que alguém está insistindo em querer ficar com a túnica que não é dele. E não adianta. Vai perder tempo, vai se desgastar e não vai servir para nada. Porque a túnica que o pai deu para José vai ser somente para José e mais ninguém. Eles vão pegar a túnica e o que é pior, eles vão derramar o sangue de um animal nessa túnica para levar para o pai e dizer que José havia sido pego por uma besta fera, morto por um animal. Essa é a revolta dele. A revolta deles é essa, porque eles não conseguem te matar. Como não conseguem te matar, pegam a sua túnica e mancham ela e levam para o pai. Deu para pegar o que eu falei? Como eles não conseguem te matar, eles tentam manchar você para alguém. Por isso que eles mancham a túnica de sangue. A intenção é manchar a túnica, porque eles não conseguem te matar. Como não conseguem te matar, eles caluniam você, difamam, criticam, criam situações para tentar manchar a tua túnica, para tentar te levar para um caminho de destruição. Levaram a túnica, mas não levaram a promessa de José. Arrancaram dele a túnica, mas não tiraram de José os sonhos. Podem arrancar a túnica, mas não levam a promessa. Podem tirar a túnica, mas não destroem os propósitos de Deus. Porque algumas pessoas acham que o segredo da chamada está na túnica. Não, é na forma como ele canta, é na maneira como ele prega, é na forma como ele interpreta. Não é nada disso. O segredo não está na túnica. A túnica só é o reflexo do amor que o pai sente pelo filho. O segredo está nas promessas que o pai fez para o filho. O pai já havia, o próprio Deus, dado sonhos a José dizendo que ele seria grande. Então podem arrancar a túnica, mas não podem arrancar a promessa. Podem colocar em um buraco, mas não tiram dele os sonhos. Podem colocá-lo em uma prisão, mas não são capazes de impedir o destino de José. Por quê? Porque Deus não está preso a formas. Deus não está preso a métodos. Os homens estão preocupados com túnicas, com técnicas, com o formato da coisa, quando na verdade Deus colocou dentro do homem um sonho, uma promessa. Tiram a túnica, mas não podem tirar a promessa. Ninguém é capaz de impedir o propósito de Deus sobre a vida de alguém que está vivendo os princípios de fé, que está debaixo de uma promessa e que está na direção de Deus para que o propósito dele se cumpra. Guarda essa palavra no teu coração. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Se você ficou até agora ouvindo essa palavra, dá like no vídeo no YouTube para continuar nos incentivando a colocar vídeos aqui na plataforma do YouTube. Se inscreve também no meu canal no YouTube, compartilha com seus amigos. Seja abençoado em nome de Jesus. Um abraço, paz do Senhor, tchau.